As florestas, na maioria das vezes, são os cenários mais assustadores em um filme de terror, seja de dia ou durante a noite. Não importa, algumas pessoas sempre terão medo de entrar em uma floresta por causa dessas histórias e do seu ar sombrio. Muitas vezes, um passeio a pé pode ser um bom programa familiar, desde que ninguém tenha medo. Entretanto, este pode ser o início de uma história medonha e traumática. Diversas pessoas alegam ter encontrado coisas medonhas nesses lugares, desde palhaços sombrios até parte do corpo humano. Tudo o que não queriam achar, acharam e relataram isso na internet. Pensando um pouco sobre isso, nós do canal O Curioso trouxemos uma lista contendo 6 coisas assustadoras que já foram encontradas em uma floresta. Acredite, você jamais iria querer viver uma experiência como essa. Antes de ir para o vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para ajudar a melhorar a qualidade dos próximos vídeos. Então bora para o vídeo. Número 6. Boneca. Um usuário do Reddit usou o fórum para relatar o seu achado. Ele encontrou uma cabeça de boneca sem cabelos na floresta. O objeto foi encontrado em uma trilha que ele pegava todos os dias com seu filho na hora de levá-lo para a escola. O corpo da boneca não estava no local e nem próximo dela. Havia apenas a cabeça. No outro dia, quando ele passou pelo mesmo lugar, a cabeça já não estava mais lá e ele ficou totalmente amedrontado. Número 5. Lápide. Próximo a Santa Cruz, caminhava Jones quando descobriu a lápide com o nome de Marielle. O mais curioso é que essa lápide desapareceu do cemitério onde a mulher foi enterrada. A causa da morte de Marielle, que era prostituta, foi envenenamento próprio, na mesma floresta que ele andava, em 1989. Número 4. Palhaços. Vários relatos de palhaços assustadores que atraíam crianças estavam rodando Greenville, na Carolina do Norte. Muitos relatos chegavam até o departamento de polícia. Várias crianças alegavam terem visto palhaços na floresta. A polícia realizou algumas buscas no local à procura deles e encontrou um deles sem vida. Número 3. Laboratório de drogas. 2 homens foram acampar e chegaram em um local, armaram sua barraca e acenderam fogo. Após isso, um trilho com vários homens passou por eles e foi na direção da floresta. Quando foram ver, encontraram pelo menos 25 homens, alguns armados, vigiando o automóvel, enquanto outros faziam algumas coisas dentro. Por sorte, eles conseguiram fugir, embora os outros estivessem correndo atrás deles e ameaçando eles de morte constantemente. Depois disso, descobriram que era um laboratório de metanfetamina. Número 2. Polegares. A última coisa que você quer encontrar em uma floresta é alguma parte humana. Isto é o que um usuário do Reddit disse ter achado. Ele contou que caminhava por uma floresta e encontrou dedos polegares pregados numa árvore. Número 1. Homem suspeito. O homem estava caminhando com seus amigos pela floresta no final de um dia. Já começava a escurecer e encontraram um apredeiro. Eles viram outro homem de costas olhando para uma pedra. Mesmo ele demorando uns 5 minutos, o homem não se moveu. Após isso, outro amigo disse ter visto o mesmo homem parado em uma estrada. Ele não se movia de forma alguma. O que acharam da lista? Comenta aí abaixo qual o tema vocês gostariam de ver no próximo vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal.